Muito bem. Vamos continuando aqui, já estamos no penúltimo formulário. Questão número 2, nós paramos. Então, nós temos a questão aqui, ó. Estes são responsáveis por reduzir e estabilizar as tensões fornecidas pela fonte. Quem são eles? Resistor, capacitor, regulador de tensão ou fusível? Quem que vocês acham que é aí? Aprendemos recentemente eles, né? Regulador de tensão? Isso. É o regulador de tensão, né? Aí a pergunta aí fala: estes são responsáveis. Por que estes? Porque são vários componentes, né? São 3 componentes exatamente que formam o regulador de tensão, né? No caso, os MOSFETs, os capacitores e as bobinas, né? O conjunto desses componentes formam esse componente regulador de tensão. Isso aí. Questão número 3. Marque nos quais equipamentos encontramos um fusível. Então, o fusível está em qual deles aí? Estabilizador. Estabilizador, correto. Filtro de linha. Filtro de linha. Estabilizador. Placa-mãe, acho que tem também. Placa-mãe, não. Não, acho que é na fonte. A fonte ATX também tem. Isso aí, os 3, né? Tem o fusível. Estabilizador, fio de linha e fonte. Isso, certinho. Questão número 4. Quando a tensão ultrapassa o valor aceitável, quais os componentes eletrônicos responsáveis por essa segurança? Isso aí nós já respondemos várias vezes aí, né? A gente pode até pular ela aí, que no caso aí é o fusível e o varistor, né? Aí, igual eu expliquei, o varistor, ele interrompe a corrente, né? Retornando a corrente para o fusível. E o fusível, ele rompe o filamento, fazendo com que corte toda a corrente, né? Então, essa questão acho que a gente até respondeu em outro formulário. Está quase que repetindo ela. E a questão número 5, quais componentes fazem parte do regulador de tensão? Acabei falando agora há pouco aí também. Quais são eles? Bobina. A bobina. Cadê a bobina? MOSFETs. E? Resistor ou Não, capacitor? Capacitor. Exatamente. Isso. Certíssimo. Agora vamos para o último formulário. E aí podemos passar para a matéria de hoje, né? Continuação. Em qual posição no multímetro posicionamos para medir a qualidade dos seguintes componentes? O fusível, bobina e diodo. Aí nós temos as posições aqui, ó. Posição DCV 20, posição ACV 200, símbolo diodo, que é o teste de continuidade, ou HFE. Símbolo de diodo? Isso. O teste de diodo, a gente faz o teste do próprio diodo e da bobina e do fusível, porque testa a continuidade deles. Ok? Questão número 2. Da esquerda para a direita, quais são os nomes dos terminais dos MOSFETs?
Qual será, hein? Esse aí é mais difícil de lembrar, né? É o GAT, source e o dreno, não, né? Não. No caso vai ser esse aqui, ó. O gate é o da esquerda. O dreno sempre vai ser o do meio. Dreno. E o source, né? Vai ser o da direita. Beleza? Isso aí é padrão. No caso do MOSFET é padrão. Explique a função do MOSFET e dê exemplo. Esse aí é mais complicadinho também, né? As questões mais... É evitar o aquecimento, professor? Não, não. O MOSFET ele é um tipo de transistor e diodo. Ele faz o quê? Ele recebe... Vamos dar como exemplo o processador, né? Do lado do processador costuma ter um regulador de tensão. E o MOSFET ele faz parte do regulador de tensão. Então, o MOSFET ele é tipo um filtro, né? Ele filtra a tensão. Né? Ele recebe, por exemplo, uma tensão de 3 volts a 12 volts e ele faz o quê? Ele faz uma filtragem passando a tensão que o processador precisa. Né? Por exemplo, o processador precisa de 1,5 volts e ele recebeu lá da fonte de alimentação uma tensão de 5 volts. Ele faz essa filtragem, essa conversão, passando só 1,5 lá para o processador. Tá? Então, a tarefa do MOSFET é essa. Só que aí, junto com ele, os capacitores em volta auxiliam e a bobina também, né? Beleza? Beleza. Agora, a questão número 4. Diodo é um semicondutor, ou seja, a corrente só irá passar em um único sentido. Olhando a imagem abaixo, como saberei isso? O que indica no diodo a posição que vai passar a corrente? Vamos até no próprio formulário, eu desenho lá embaixo, na questão número 5. Alguém sabe me dizer? Olha o desenho aí, gente. Tem uma faixinha cinza, correto? Em uma das pontas. Essa faixinha aí, o que ela está indicando? Ela está indicando a posição em que a corrente vai sair. Ok? Então, ó, o símbolo lá embaixo também, ó, o símbolo do diodo, ele tem tipo uma setinha, né? Indicando a posição que a corrente vai passar. Beleza? Então, a corrente, ela entra... o nome que é dado, né, no terminal que entra a corrente é o anodo positivo. E na saída só vai sair o negativo. O nome que é dado para o terminal negativo é o cátodo. Correto? Então essa faixinha cinza indica isso, indica aonde que é o cátodo, por onde vai sair a corrente. Beleza? Então se eu inverter na hora de colocar lá num circuito, por exemplo, não vai queimar, não vai dar problema nenhum. Aliás, vai dar problema, né? Porque não vai funcionar, a corrente não vai passar. Ela só passa em uma direção, do anodo para o cátodo, positivo para o negativo, do terminal que não tem a marcação para o terminal que tem a marcação. Tá? Esse é a explicação exata aí do diodo. Então, o que acontece? Se eu inverter, bloqueia, né? A corrente não passa.
Tanto que nós medimos aqui no multímetro, fazendo o teste, né? A gente coloca numa posição, ele dá uma certa resistência de que a corrente está passando. Quando a gente inverte, ele fica sem continuidade, ele fica nulo. Beleza? Estão lembrados disso que a gente fez? Então, aí nós temos as duas respostas, né? Ok? A de cima está perguntando como que eu vou saber, né? Ou seja, a corrente irá passar somente um sentido. Olhando a imagem, como que eu saberei isso? Através dessa faixinha aí, ó, que indica, né, a saída da corrente. Ou seja, o outro terminal é a entrada. Então, através dessa faixinha, é a indicação que mostra isso para mim. Qual que é a direção da corrente. E a outra questão, explique como medir e testar a funcionalidade de um diodo. Seria dessa forma, né? A gente pega as duas pontas e vamos medir na posição de diodo e colocando a ponta preta em um dos dois, nesse terminal que tem a manchinha, e a ponta vermelha no outro terminal, tem que dar uma certa resistência. Agora, quando eu inverto, coloco a preta lá na ponta que deveria ser positivo, ele tem que dar o quê? Sem continuidade, dá nula. Aí eu tô fazendo o teste de forma correta e sabendo que ele está ok. Beleza? Alguma dúvida aí, gente, no diodo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma observação? Tranquilo aí? Podemos continuar, então? Se tiver alguma questão aí, alguma dúvida, né? Vocês podem me falar. Tá? E esses 4 formulários, então, que nós corrigimos, estão gravados nessa aula de hoje. Quem quiser depois pode rever, né? E preencher ou corrigir alguma coisa aí que vocês fizerem no caderno aí. Ok? Vamos lá, então. A tela vai ficar preta um pouquinho aí, que eu vou voltar agora com o slide, né, da matéria que nós estamos. Só um minutinho aí. Prontinho. Voltamos aqui. Bom, agora voltando à nossa matéria de hoje, dando continuidade aos componentes eletrônicos, nós vamos começar a falar sobre o transistor, tá? O transistor, igual nós estamos vendo aqui no slide, sem dúvida nenhuma, ele é um dos componentes eletrônicos mais importantes, porque do transistor, né, surgiram, né, as funções principais do componente eletrônico, ou seja, a eletrônica em si, né? Então, ele também deu origem ao quê? Aos chips, circuitos integrados que nós temos hoje. Então, partiu dele, né? E o processador, que é o componente mais importante de um computador, considerado o cérebro, né? Ele tem em seu interior, ó,
milhões de microscópicos transistores, ou seja, o processador ele é uma evolução, né, do que nós vamos falar agora aí, tá? Então, a década de quando foi inventado esse componente, tá? E ele, na verdade, ele é substituto de um princípio, né? Qual que é esse princípio? As famosas válvulas eletrônicas. Então, as válvulas eletrônicas foi o pontapé inicial. A partir da ideia da válvula eletrônica, começou a surgir as evoluções, que foram transistores, circuitos integrados, e hoje, o que nós temos hoje em tecnologia avançada, é tudo graças à evolução disso tudo, que começou lá atrás nas válvulas eletrônicas, tá? E é isso que a gente vai falar um pouco aí, vamos entender um pouco dessa evolução, tá? E saber que aqui nós temos um desenho, né? Um desenho eletrônico para um projeto eletrônico de um transistor, tá? O transistor, como vocês podem ver aqui, ó, ele tem dois formatos, né? Eles são idênticos. O que modifica aqui, ó, que vocês podem ver, é só a posição que a corrente entra ou sai por ele, tá? E o transistor nada mais é do que uma conjunção de diodos, tá? Ou seja, ela só entra por uma posição e sai por outra, tá? Aqui nós temos as características dos transistores. Depois eu vou entrar em detalhes, vou falar um pouquinho sobre a história, né, do transistor, das válvulas eletrônicas, vamos entender um pouquinho mais. Depois a gente volta nessa explicação aqui, desse mapa aqui de como que é o funcionamento do transistor. Beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Aqui nós temos, ó, computadores antigos, né? Bem antigos, né? Os primeiros equipamentos, eles utilizavam a famosa válvula eletrônica, tá? A válvula eletrônica, aqui tem a foto mesmo, né? E aqui temos foto do chip. Do que virou a válvula, na verdade, né? A válvula, ela virou transistor, e de transistor virou o chip, que é o circuito integrado, né? E lembrando que a válvula, ela é um componente eletrônico de pulsos elétricos, tá? Aí é o princípio também do que nós vamos estudar daqui para frente, tá? O que nós vamos estudar daqui para frente, na hora de entrar na manutenção? Nós vamos estudar a linguagem também do computador, como que ele se comunica com o ser humano, como que ele recebe os dados e transforma em informações. Então é um estudo bem assim, cheio de informações, né? A gente pode aprofundar bastante no caso. Então a válvula, ela tem um pulso elétrico. Vocês podem ver aqui na foto de baixo, ó, diversas válvulas encaixadas, e a instrução que elas recebem através dos componentes eletrônicos, ela recebe o quê? Ou ela fica acesa ou ela apaga. Então, assim, é o mesmo que ligado, desligado, né? Sim ou não, né? Ativa, desativa. Então, a válvula ela sempre tem essa função, ela sempre teve essa função. E cada válvula, ela acionava um determinado ponto do circuito, ok? Então, ela sempre trabalha com sim ou não, ativado, desativado, ligado, desligado. E depois elas se transformaram em transistores. Aí o transistor, ele já mesmo, ele sendo menor, centenas de vezes menor do que uma válvula, ele consegue ter funções superiores à válvula. Então, um único transistor, ele consegue fazer uma função de em torno de 20, 30 válvulas, até mais, né? E trabalha com o mesmo princípio. Ligado, desligado, libera carga elétrica, bloqueia a carga elétrica através de códigos, tá? A gente vai aprender mais para frente também.
E esses códigos são números, número 1 ou número 0. Tá? O transistor trabalha dessa forma. Interpretando o número 1 significa carga elétrica, ligado, passa corrente. O 0 indica o quê? Fechado, desligado, não passa corrente. E dessa forma, o computador trabalha com 0 e 1. Ok? Sim ou não. Então, ele não tem meio termo, né? Ou é sim ou não, é ligado, desligado, 0, 1, tá? E o chip é a evolução do transistor. Esse único chip, esse único circuito integrado, ele vai ter centenas, milhares de transistores internamente. Então, um é a evolução do outro, né? E um tem a capacidade de trabalhar dezenas, centenas, milhares de vezes em relação ao seu antecessor, né? É assim que é a evolução deles aí. Então, olha só. A vantagem dos transistores, que foi a evolução das válvulas, né, que acabamos de ver lá, em relação às válvulas, além do tamanho, né, que nós vimos, que é muito menor do que as válvulas, olha lá, ó, transistores em relação a uma válvula, muito menor. Ele tem um pequeno consumo de energia, ou seja, computador, até a época que utilizava válvula, consumia muita energia elétrica, né? E o transistor, depois que substituiu a válvula, além dos equipamentos, os computadores diminuírem de tamanho, eles passaram a consumir muito menos, né, corrente elétrica, energia elétrica. Tá? Então, e também existem, né, transistores, igual está falando aqui, ó, existem transistores de baixa, média e alta potência. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, né? Que tem a ver com o seu tamanho, né? Os transistores de alta potência, em geral, precisam ser montados sobre dissipadores de calor, né? Que são conhecidos como coolers. Isso aí a gente vai aprender, vai entrar em detalhes mais para frente um pouquinho aí, né? Porque o de alta potência, certamente, ele tem a potência maior do que os de média e baixa, e ele vai ter um consumo de energia um pouquinho maior, e por esse motivo ele acaba esquentando um pouco mais, né? E tudo que esquenta dos componentes eletrônicos, eles necessitam de refrigeração de alguma forma, né? Através de dissipadores, através de coolers, né? Para dar uma refrigerada aí e evitar o aquecimento, tá? Aqui o exemplo aqui, ó. Isso aqui são dissipadores, certo? Esse dissipador que vocês estão vendo aqui, ele é de uma fonte de alimentação. Aquela fonte do computador que a energia elétrica chega por ela através de corrente alternada, né? 110, 220. E existe a transformação. Aqui estão eles, ó. Aqui, ó. Aqui no meio é um transistor. Aqui nas pontas são componentes do tipo MOSFET que faz a transformação, recebendo corrente alternada e transformando, deixando passar só no único sentido, transformando em corrente contínua, liberando para todo o computador, né? A corrente contínua naqueles valores padrões de 3, 5 e 12 volts. Ok, gente? Por isso, eles com certeza vão esquentar muito, né? E devido a isso, eles estão nesses dissipadores aqui, ó, que faz com que o ar quente, né, que vai dissipar aqui, eles percorram aqui, ó, por essas arestas aqui, né, que são projetadas de forma própria já para isso, né? De forma engenhosa, né? Engenharia. E o material desse metal é alumínio. O alumínio ele não aquece, né? Então, além de ele não aquecer, ele dissipa através dessas frestas aqui o ar quente. Correto? Então, vamos dar continuidade aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida?
as funções básicas do transistor. Eu até tenho vários transistores aqui. Depois, na próxima aula, a gente vai... vou mostrar isso para vocês. A gente vai usar multímetro neles também. Tá? Então, qual que é a função básica do transistor? Amplificar a corrente, atenuar a intensidade da corrente, né? Ou até mesmo barrar a sua passagem. Certo? No caso, são pulsos elétricos, tá, gente? Pulsos elétricos. Através desses pulsos elétricos, amplificando ou atenuando, mantendo uma atenuação, ou até mesmo barrando, eles estão o quê? Eles estão transmitindo as cargas elétricas de forma a aceitar uma determinada função ou negar uma determinada função. Tá? O transistor está diretamente ligado a isso. Através de pulsos elétricos, ele aceita ou ele nega determinada atividade ou função, né? Ou instrução lá do computador. Beleza? Por isso que é um dos componentes mais importantes. E o próprio processador é feito basicamente de transistores. Então, feito de material semicondutor, ou seja, internamente nele, ele tem 2 a 3, o transistor, né? 2 a 3 diodos. Já os chips, né? Os circuitos integrados, que vai ter milhares de transistores, vai ter milhares do quê? De semicondutores internamente, que são os diodos. Então, o transistor ele é basicamente feito de diodos, né? Conjunto de diodos formam o transistor. Tá? O material que eles são feitos, silício, é um material comum nessa área de informática, né? Ou germano, e são tipos de metais, né? São fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos. Tá, gente? Ou seja, tudo que vocês veem hoje em placas de circuito, praticamente são chips integrados, são circuitos integrados. Vocês pegaram uma placa de um smartphone hoje, de um tablet, né, ou um notebook, que são mais compactos, vocês vão ver que assim, praticamente tudo circuitos integrados. E todo circuito integrado, ele é o quê? Ele é construído, né, são construídos por transistores, diodos, internamente. Ok? Então, por isso que são fundamentais, né, na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, principalmente dos modernos. Tá? Sendo usados, igual eu falei, né, chips de computadores e smartphones. Vamos lá. Existem 2 tipos básicos de transistores, que é justamente aquele símbolo que eu coloquei lá na frente. Opa, aqui, né? Aqui mostra o esquema deles. Isso aí que está falando lá, os 2 tipos. Tá? Que é o bipolar e o transistor de efeito de campo, que é o FET. Tá? O FET é um dispositivo sensível à tensão, ou seja, ele vai trabalhar em cima da tensão. Enquanto o outro, bipolar, é o dispositivo sensível à corrente elétrica. Certo? Então, um trabalha sobre a tensão e o outro trabalha sobre a corrente. O que trabalha sobre a tensão é do tipo FET. Ok? Que no caso é o MOSFET. Aquele MOSFET que nós vimos no regulador de tensão, ele é um tipo de transistor. E a gente até viu ele como diodo, né? Ele é uma mistura de diodo com transistor, e basicamente o transistor é feito de diodo internamente. Então ele é um tipo de transistor, um FET, sensível à tensão, que é justamente o que nós aprendemos lá no regulador de tensão, né? O MOSFET ele recebe um valor de tensão e transforma em outro valor de tensão. Então ele trabalha sobre a tensão.
esse tipo de transistor, do tipo FET. Ok? O transistor bipolar, que é o mais comum, ele é sensível à corrente elétrica. Então, aí, ele não mexe com tensão, somente através da corrente que ele trabalha sobre os valores, né, de 1 e 0, ligado, desligado. Então, ele tem uma função inúmera, né, o transistor, o bipolar, né, que está incluído nos processadores, né, nos chips integrados. Então, ele é mais comum, né, mais do que do tipo FET. Do tipo FET, ele tem uma exclusividade, né, que é gerar a tensão necessária para determinado componente. Tá? Então, resumidamente, não há equipamento eletrônico hoje que não use transistores. Tá? Então, o transistor digamos que seria o pontapé, né? o básico da eletrônica. É onde nasce a eletrônica. Né? A partir dos transistores, começam a surgir outros componentes com suas determinadas funções, suas tarefas, e aí formam o circuito eletrônico, né? Mas os transistores é a base, né? E voltando a falar aqui que mesmo os que utilizam circuitos integrados, nós acabamos já de falar agora há pouco, né? Que circuito integrado é a evolução dos transistores. Então, de certa forma, o quê? Eles estão utilizando dezenas, centenas, milhares de transistores integrados. Ok? Então é isso. Em um único componente, né? Isso é chamado a evolução tecnológica. Tá? Por isso que nós chegamos a ter o que nós temos hoje em evolução tecnológica devido a essa evolução dos componentes eletrônicos, né, gente? Com certeza. Ok? E aqui, o que eu já até falei também para vocês, né, gente? Que ele pode funcionar como um interruptor, ligando ou desligando a corrente elétrica em um circuito, amplificando a corrente elétrica, capaz de atenuá-la também, ou até mesmo barrar, né? Então, o transistor ele é um componente que tem diversas utilidades aí. Tá? E aqui alguns exemplos de transistores, né? Ou seja, a evolução deles, né? Nós já falamos das válvulas, passamos por transistor, e aqui nós chegamos no chips ou circuitos integrados, né? Como são chamados. E costumam ser quadrados ou retângulos, né? Pequenos. Aqui eles estão bem aumentados aí na tela. Tá? E pode conter em seu interior, né, de 5 a 30 bilhões de transistores. Olha a evolução, gente. Por isso que a tecnologia hoje chegou no que está, né? Devido a essa evolução. Porque a válvula, ela é essencial lá atrás, no início. Porque através da válvula, ela tem a carga elétrica, né? O pulso elétrico, determinando a instrução. Né? Então, a base foi isso. A gente inventou a válvula, e a válvula ela trabalha com pulsos elétricos. Né? E esses pulsos elétricos, ou ela libera, ou ela não libera, através de códigos. E a partir daí, desse princípio, eles fizeram assim nos transistores, só que o transistor ele já atendia em torno de 20 a 30 válvulas, e depois a evolução dos transistores para chips e circuitos integrados, que foram evoluindo de forma a chegar a atender como se fosse bilhões de transistores, um único chip integrado. Ok? Então é uma evolução assim, enorme, né? Aqui uma placa mais evoluída, né, gente? Vocês vão ver que ela é toda cheia de chips integrados. Aqui, aqui, aqui. Então a gente vai olhando,
tudo cheio de circuitos integrados que equivalem ao quê? A transistores. Esse aqui é o processador, esse aqui é bilhões de transistores, né? Olha aqui, ó. Embaixo desse metal aqui, ó, é um chip chamado chipset, né? Que é um chip integrado que tem milhões também de transistores também, que é muito importante também. Aqui, ó, cheio de chips integrados. Vocês podem observar. Beleza? Isso aqui trabalhando com pulsos elétricos, cada um exercendo a sua função em determinado componente e através de seus pulsos elétricos, né, 0 e 1, eles, em bilhões, eles vão executando as suas atividades, suas tarefas, suas funções, né, num todo, num geral aí. Beleza? Aí nós vamos agora. Eu vou até deixar para a próxima aula isso aqui para não ficar tão sobrecarregado, mas aí nós vamos falar sobre o que aqui? Aqui nós vamos falar justamente sobre isso aqui, ó, que nós vimos lá no início. NPN, nós vamos entender o que é o NPN, o PNP, nós vamos entender o que é, e essas letras aqui, ó, né, para saber identificar o tipo de transistor. Já falo de antemão para vocês que se eu pegar dois transistores idênticos, eles podem ser, um pode ser NPN e o outro pode ser PNP, e eu não consegui identificar assim olhando para eles, né? Mas tem como fazer essa descoberta, né? Aí eu vou passar para vocês o que vem a ser isso e como fazer a descoberta também. Beleza? Aí é aula para a gente mexer com multímetro, né? Passar para dar uma estudadinha aí. Então, nós paramos por aqui, encerramos aqui. Devo fazer um formulário para vocês até onde nós estudamos aqui, né? Essa parte aqui, sobre o transistor. Algumas perguntinhas básicas, válvula, transistor, né? Circuito integrado. E depois, na próxima aula, a gente corrige rapidamente, que vai ser coisa simples, né? E continuamos desse ponto aqui em diante, o estudo sobre o transistor. Beleza? Aí vai ser praticamente o nosso último componente aí de estudo dos componentes eletrônicos. Aí, ó, vários aí, várias fotos, né, mostrando circuitos integrados, chips. Beleza? Então encerramos aqui, ó. Paramos nesse ponto aqui. Então, uma boa noite a todos. Tá? Obrigado aí pela presença de todos. Uma boa semana e até a próxima, então, galera. Valeu aí. Valeu.